Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso Point Teológico. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Poço, estamos aqui na internet, nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, vem fazer parte da família Point, para você receber as notificações, se inscreva aí, que é isso, ative os sininhos, maravilha, já deu like para você não esquecer, show, muito bem. E você pode também comentar, pode compartilhar nos grupinhos de WhatsApp, Facebook para ajudar a crescer o canal. Você que já é inscrito, faça isso, não deixe de fazer isso. Ajuda aí, dá essa força em nome de Jesus. E faça parte do nosso grupo de apoiadores. Aqui abaixo no link da descrição tem o link. Você vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e futuramente concorrer a um sorteio de livro de teologia mensalmente. Ok? E temos aí essa obra interessantíssima, né? Da editora Ragnos, o nosso querido pastor Hernandes Dias Lopes, servo de Deus, né, o comentário de Gênesis, ó, o livro das origens, muito interessante, olha, o livro tem uma boa quantidade de páginas, sabe quantas páginas? 751 páginas, gente, muito interessante essa obra aqui do Hernandes Dias Lopes, tá? Então eu estava dando uma olhada aqui na introdução, perdão, a introdução muito relevante, porque ele vai falar um pouco sobre a questão da ciência, né? Vou ver aqui um trecho aqui. Olha lá. Gênesis, fato ou ficção? Não vou mostrar o sumário aqui, porque no sumário ele vai só dividir aí em quais páginas que ele divide aqui o comentário, né? Só ler um trecho aqui, ó. Gênesis, fato ou ficção? Eis uma pergunta emblemática. Negar a historicidade de Gênesis é relativizar toda a escritura, pois está escrito: toda a escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. E ainda, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da paz de Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus, 2 Pedro 1:21. Ele diz mais: se Gênesis é uma ficção, então o primeiro Adão foi uma ficção. E se o primeiro Adão foi uma ficção, então o segundo Adão, Jesus Cristo, não pode ser antítipo dele. Checkmate, né? Se a queda não foi um fato histórico, então não houve rebelião contra Deus. Se não houve rebelião contra Deus, então o homem não é pecador. E se o homem não é pecador, ele não precisa de redentor. Então você vai ouvir muitas pessoas aí, muitos eruditos, declaram cristãos, evangélicos, negando a historicidade de Gênesis, hein? Não são poucos não, hein? Muita gente. A maioria, por exemplo, dos teólogos católicos fazem isso, negam a historicidade de Gênesis. A maioria dos teólogos liberais, até mesmo alguns teólogos se declaram conservadores, estão negando a historicidade, foi apenas alegoria. E Hernandes Dias Lopes, graças a Deus, é um conservador que vai ficar com a palavra. Se o primeiro Adão foi uma ficção, então o segundo Adão também não existiu. Paulo teria sido então um imbecil, um louco, de fazer essa analogia comparando o segundo Adão, Jesus, que existiu, né? Foi um ser que existiu, Jesus esteve entre nós, com um personagem fictício, uma alegoria. Então, sem chance. Muito interessante isso. Que mais aqui? Gênesis sobre absoluta a necessidade. Ó. Você pode ler aí, para o vídeo, ler trechos. Mais de 750 páginas, uma obra conservadora. Para você que está começando aí, que deseja um comentário de Gênesis separado, não tem a grana necessária para comprar Bruce Waltke, vamos de Hernandes Dias Lopes, né? Essa obra aqui na Livraria Família Cristã, R$ 49,90. Tá? O livro de Gênesis é absolutamente necessário para encontrarmos respostas às questões mais importantes. Sem esse livro não teríamos como lidar com questões essenciais como a existência de Deus e a origem do homem, da família, do mal, da salvação e do julgamento divino. As grandes verdades expostas nas Escrituras têm sua origem e seu fundamento no livro de Gênesis, o que significa que o cristianismo não poderia ser plenamente entendido sem os fundamentos expostos nesse livro. O que mais? A existência de Deus e suas implicações. A introdução dele que eu achei muito interessante. Ele dedica muitas páginas aí nessa introdução. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Deus não existe, ele é apenas um delírio, afirma Richard Dawkins, o mais barulhento e insolente ateu deste século. Seu livro, Deus, um delírio, é aplaudido nos meios acadêmicos como uma bomba que abalaria os alicerces do cristianismo. Eu estava numa livraria folheando esse livro. Olha,
um calhamaço e o cara ali usando os argumentos antropológicos, sociológicos, usando de biologia, tentando provar de todas as formas que o livro de Gênesis, a narrativa de Gênesis em si, Deus, a sua obra, a sua palavra, seria um delírio. Eu quase comprei nessa livraria, mas estava caro esse livro, não comprei não, para me saber mais sobre o pensamento desse ateu. Diz aqui, ele é muito aplaudido, mesmo acadêmico, é uma bomba que avalaria os alicerces do cristianismo. Mas em breve, tanto o nome quanto as obras de Richard Dawkins estarão cobertas de poeira, e a palavra de Deus, impávida sobranceira vitoriosa, permanecerá em pé. Alistair McGrath, erudito da Universidade de Harvard, em seu livro O Delírio de Dawkins, desbancou as insolentes ideias de Richard Dawkins, mostrando a fragilidade e inconsistência dos seus arrazoados. Interessante. A plausibilidade da criação. Que mais? Posições equivocadas a respeito da criação. Estou mostrando para vocês só a introdução. Depois fique comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar. Eu vou mostrar para você aí o que ele fala logo lá no início, né? Gênesis 1:1, o que ele comenta, tá? Fique comigo. Não saia desse vídeo, fique comigo até o fim. A insensatez das teorias que negam a criação, vai falar sobre o ateísmo. Olha, bastante página de introdução, hein? Aqui. O tamanho do planeta, a massa. Aqui tem um texto aqui interessante aqui falando sobre a Terra, sobre o Sol. O tamanho do planeta, a massa e o tamanho do planeta em que fomos colocados foram rigorosamente planejados. Wallace, ilustre astrônomo, disse que se a Terra fosse 10% maior ou 10% menor, a vida seria impossível sobre ela. Ora, o acaso não produz a ordem, assim como a explosão não produziria a exatidão. Será isso o resultado do acaso? A distância entre o Sol e a Terra. Fred John Meldon, estudioso da matéria, afirmou: a distância do Sol é a distância certa, pois é por isso que recebemos a quantidade certa de luz e calor. Se estivéssemos mais afastados, iríamos congelar, e se estivéssemos mais perto, não sobreviveríamos. A conclusão mais plausível é que Deus preparou este planeta como nosso habitat. Será isso o resultado do acaso? Certo? Então, olha só, de introdução, temos então 43 páginas. Aí agora ele vai começar o comentário propriamente dito. Certo? Aqui, vou ler o texto para você. Mas se você quiser, no princípio, né? Aqui, ó, se você depois quiser parar o vídeo, para você ler com calma todo esse início. No princípio, o universo teve um princípio. Quando Deus abriu as cortinas da eternidade e deu o pontapé inicial do tempo, ele começou a história criando o universo. Antes do princípio, só Deus existia em luz inacessível. Nos refolhos da eternidade, somente o Pai, o Filho e o Espírito viviam, desde sempre em plena harmonia e felicidade. Quando alguém pergunta quem criou Deus, respondemos: ninguém, ele não foi criado, ele é o Criador. Quando alguém pergunta quando ele passou a existir, respondemos: ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade. Deus é autoexistente. Aí temos mais o que aqui? Método da criação, como o universo foi criado. Gênesis 1:1, propriamente dito. Ele diz aqui, ó. Criou Deus. O verbo hebraico bará é usado apenas para descrever o trabalho criador de Deus, o único que tem poder de criar sem matéria pré-existente. Só Deus pode chamar a existência o que outrora não existia. Romano 4:17. Bruce Waltke corrobora essa ideia dizendo: ainda que muitos verbos denotem a atividade divina de trazer a criação à existência, bará se distingue por ser usado exclusivamente para Deus. Braumer, nesta mesma linha, escreve: o verbo bará é a criação nova, inédita, sem que algo esteja pressuposto. Bará só pode expressar creatio ex nihilo, uma criação a partir do nada. O universo foi criado. Quando o relógio marcou o primeiro instante da história, Deus inicia criando, e durante 6 dias ele criou todas as coisas, livre e soberanamente, para o louvor de sua glória e para o deleite de seus filhos. Mesma coisa, há um debate muito grande aí na academia, entre os defensores da terra jovem, que defende, né, o que está na Bíblia, né, a literalidade dos 6 dias, que Deus teria criado todas as coisas em 6 dias. Né, existem aqueles adeptos da teoria da terra antiga, com milhões e milhões de anos de existência, e que cada dia ali seriam milhões de anos na criação. Eu particularmente sou defensor da terra jovem, eu creio na literalidade, né, ali das escrituras, como a Bíblia diz que Deus criou determinada coisa num dia, foi de fato num dia.
Eu me lembro que eu estava no seminário, perguntei à minha professora de hebraico se a palavra dia, aqui na narrativa de Gênesis, a palavra yom, hebraica yom, ela daria margem para uma interpretação alegórica de que dia ali poderia significar milhões de anos na criação. Uma professora de doutorado na PUC, ela é evangélica, tá? Da Igreja Batista, com doutorado na PUC e autora de uma gramática hebraica. Ela respondeu o seguinte: olha, a gramática hebraica não permite e não dá essa ideia de que a palavra dia ali possa ser interpretada como milhões de anos, não. O dia ali é dia de 24 horas. Então, conheço muita gente séria, homens de Deus, que defende a posição da Terra antiga, tá? Da Terra com milhões de anos. Não defende essa terra, a literalidade de dia, não. Então, o debate é que vai até Jesus voltar. A extensão da criação, quão vasto o universo criado. A criação é obra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha. Aqui. E aqui. Você pode parar o vídeo aí, ler trechos aí. Ele comentando Gênesis 2. Em primeiro lugar, Deus Pai é a fonte de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como já enfatizamos, esse texto coloca por terra a ideia de que a matéria é eterna e também refuta o ateísmo, o panteísmo, o politeísmo e o evolucionismo. O universo teve um começo porque antes do começo só Deus existia, ou seja, só Deus é eterno. O universo não foi criado no princípio de matéria pré-existente. Deus trouxe a existência o que não existia, isto é, do nada, ele tudo fez. Deus trouxe a existência, a terra e os céus, e todos os mundos estelares foram criados. Em suma, todo o vasto universo tem um propósito, tem o próprio Deus como sua única fonte. E eu percebo que ele usa uma linguagem, né, muito de fácil entendimento. Recomendo para você que é estudante iniciante de teologia, para você que é conservador, para você que é pregador, que quer subsídios aí para poder preparar suas mensagens. Uma linguagem fácil, expositivo, tá? Interessantíssimo esse trabalho, esse comentário aqui do nosso querido Hernan Dias Lopes. Só ler só mais um trechinho aqui para o vídeo não ficar longo. Ele comentando aqui o versículo 3. Então 3 aqui, vem daqui e pego mais um trecho aqui. Ele diz o seguinte, ó: em primeiro lugar, uma ordem expressa. Disse Deus, haja luz. A palavra de Deus tem poder criador. Ela é o verbo por meio do qual tudo foi feito. As coisas visíveis e invisíveis, por meio da palavra, o universo foi criado. Em segundo lugar, um resultado imediato. E houve luz. A palavra de Deus é proferida e surte efeito imediato. Isto é, Deus ordenou que houvesse luz e a luz surgiu. Braumer tem razão em dizer que a palavra de Deus é ao mesmo tempo ordem criadora e ato consumado, pois Deus fala e cria falando. A palavra de Deus é a palavra de ação. Sua palavra gera ação. A palavra de Deus tem poder criador, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Salmos 33:9. George Livingstone disse que energia é vital para o habitat do homem e luz é energia. Por isso, a primeira ordem de Deus foi: haja luz. Deus é a fonte última da luz. Karl Barth disse que a menção da luz antes do sol poderia ser lida como franco protesto contra toda e qualquer espécie de culto ao sol. Olha que interessante dado. Tá aí, irmãos. 750 páginas. Um livro interessantíssimo, uma obra interessantíssima. Recomendo aí. Você que está em busca de um comentário de Gênesis, vai citar até mesmo aí o grande comentário de Bruce Waltke, né, de Gênesis, da editora Cultura Cristã. Deus abençoe. Diz aí se está no seu radar, se você tem essa obra. Não esquece de dar o like, comente aí, em nome de Jesus. Até a próxima.